Espartanos! Bom dia, pessoal, bom dia! Espartanos, estamos aí, podcast espartano. Atrasado aí por causa da polêmica dessa questão do aborto aí que eu falei. Lancei o vídeo ontem. Quem não assistiu, assista aí. Mas dando opinião mesmo, rasgada, pessoal. Não tem muito meio termo, não. É vida humana, né? Ah, meu corpo, minhas regras. Não, na verdade, o corpo ali já de outra pessoa, de outro ser, né? Então não é bem assim que as coisas funcionam, não, né, pessoal? Já começa aqui na polêmica total, né? Mas é isso aí, espartamo junto. Arru! Pessoal, podcast espartano 54, hein? Quem diria? 54 podcasts já. Fala sério. Vamos continuar a história aqui. A gente finalizou o capítulo Império Persa. Império Persa, fechamos o capítulo aqui, né? E agora, pessoal, para fechar um pouco dessa parte da Pérsia aqui, nós vamos falar aqui dos tesouros da Pérsia. Exatamente, de cultura e ciências. Cultura e ciência da Pérsia. Bacana isso, bacana. Eu acho que é mais conhecimento pra gente aí. A gente vai aprendendo um pouco, né? E claro, pessoal, vou tentar ser um pouco mais objetivo aqui. Eu sei que alguns podcasts aí, peço até desculpa, pessoal, que ficou um pouco confuso, né? Porque além dos fatos que estão sendo passados ali, tem o contexto de como estão sendo passados, né? Afinal de contas, eles estão no teatro com alunos, né? Tem uns personagens da história que estão contando, né? Toda essa situação aí e dando detalhes aí do Império Persa. Enfim, em breve também falou de Atenas. Em breve vamos falar de Esparta, né, pessoal? Em breve falar de Esparta, né? É isso aí. Pessoal, mas de praxe, tá curtindo espartano? Manda aquela bicuda forte aí no like aí. Esmaga o botão de inscrição aí com força. Dê um arru no sininho para continuar recebendo as notificações. E claro, pessoal, compartilha essas histórias aí, né, se faz sentido para sua vida, se você pode, se está agregando alguma coisa na sua vida, esse conhecimento, né, se você está conseguindo colocar alguma coisa dessas coisas em prática, te fazendo refletir, te fazendo repensar a sua vida, eu acho que esse é o objetivo do canal, pessoal, né, e se você está podendo levar isso para sua vida, eu acho muito bacana, né, se está fazendo sentido, então ajuda a compartilhar essa mensagem aí, né. Porque aquele negócio, pessoal, a gente tem que quebrar o ciclo do egoísmo. O egoísmo hoje está muito forte no mundo e a gente tem que quebrar essa corrente do egoísmo. E vamos dividir conhecimento, vamos espalhar coisas que a gente acha que é positiva, coisas do bem. Espartamos junto aí, né? Bom, pessoal, então o que acontece? Eles tinham dado uma pausa lá no teatro, né? Cláudio Germânico, Filipe da Macedônia, Agrapa, Fidipides Estrovatos, né, que é o ateniense, comerciante, né, neto de Fidipides, corredor da batalha, né, de Atenas lá. Então eles tinham dado uma pausa e agora eles vão retornar. E aí eles vão retornar para falar do Império Persa. Eu não vou entrar muito em detalhe, eu já vou direto ao ponto aqui, porque tem muita enrolação aqui no livro. Não é crítica não, pessoal, é porque realmente o autor tem que colocar algumas considerações aqui, mas aí acaba tendo piadinha interna entre eles e tal. Resumindo, mas essas coisas eu vou pular, eu vou direto no conhecimento, vou na veia já do conhecimento, na história que vai ser passada, e claro, pessoal, com esse conhecimento já vou nas reflexões, né? Esse é o foco do canal. Então, aqui eles vão, retornando agora do teatro, né? E aí eles pedem para os alunos que estavam ali no teatro fazer algumas perguntas sobre o Império da Pérsia, né, principalmente sobre cultura, sobre ciências, né, e para o pessoal entender mais como é que funcionava, né, esse inimigo de Esparta e esse inimigo de Atenas aí, que foi muito presente naquelas épocas antigas lá, né. E aí, papo vai, papo vem, surge um questionamento lá. Surge um questionamento que um aluno levanta a mão e fala: nossa, mas a batalha de Termópilas, que os 300 participaram, né? Chegaram os persas, o exército persa chegou a milhões, era muito grande e tal. Aí o pessoal, olha, realmente, esse ponto aí teve um fake news, porque não tinha muitos historiadores ali, né, de fato ali para contar aquela multidão de homens e tal, não se sabia aproximadamente quantos homens era de verdade, né? Então, assim, eles vão questionando esses fatos. Não era milhões, não era assim, não. Era muito mais, lógico, os gregos, mas não é essa quantidade também exagerada, não, né? Inclusive os historiadores, né, oficiais, o Heródoto e tal,
Muitas pessoas fazem crítica a eles, falando assim, não, eles deram uma exagerada mesmo, né? Alguns deram uma exagerada ali, porque não era assim não, né? Mas de fato era um exército muito grande, né, pessoal? Isso aí é inegável. Bom, e aí, pessoal, eles vão falando um pouco aqui da questão da história mesmo, como é que surgiu o Império Persa, né? Começam bem na raiz aí. Então a gente pode dar alguns detalhes aqui, né? Do início de tudo aqui, antes mesmo também do pai de Xerxes e tal, né? Então vai falando assim, ó, a chamada Pérsia Aquemenida, exatamente, o nome era Pérsia Aquemenida, exatamente, Aquemenida foi o primeiro império persa de que se tem notícia, e é assim conhecida por ter sido dominada pela dinastia Aquemenida, também conhecida como Aquemenida ou Acadenida. Muito parecida, né, pessoal? As palavras aqui, né? Muito parecido. Bom, pessoal, essa família praticamente governou a Pérsia por cerca de 318 anos e foi praticamente seu primeiro império monárquico independente, né? Monarquia independente. Sua própria linhagem remonta ao rei Aquemenes da Pérsia, né? E um governante tributário do reino da Média, né? Eu tinha falado, né? Media, né? Enfim, foi durante o período de Ciro II, dito bisneto de Aquemenes, que aquele império teve seu verdadeiro apogeu. Nessa época, a Pérsia subjugou a Média e todas as outras tribos arianas da área do Planalto. Quer dizer, rebentaram todo mundo ali, conquistaram um monte de coisa, pessoal. E ali começou a estruturar o que seria esse grande reino ali, né? Além disso, também ela conquistou a Lídia, a Síria, a Babilônia, a Palestina, a Armênia, o Turquestão, sendo que esses territórios foram a base para a formação desse Império Persa. Cambises II, o nome do cara aqui, Cambises II, seu filho e sucessor, conquistou o Egito. E Dário, o primeiro pai de Xerxes, é que tentou expandir esse poderio na Europa, quando conquistou a Trácia e consolidou o seu poder na Pérsia, na Anatólia. Foi nesse grande período que os governantes aquemenidas construíram um governo caracterizado pela tolerância com as diferentes culturas e religiões dos países conquistados, completou Cláudio. E tal ato foi muito sábio na época, pois evitou vários conflitos e gerou muita lealdade entre os povos conquistados. Pessoal, quem viu o filme de Alexandre o Grande viu que ele fez a mesma coisa, ele foi conquistando um monte de lugar, mas ele manteve a cultura do lugar, ele manteve as tradições do lugar, ele manteve a religião do lugar. Pessoal, quando a gente faz uma comparação com a vida moderna, a gente vê que isso é um pouco com o estado laico do Brasil, né? O tanto de religião, o tanto de cultura. Você vê um brasileiro, é brasileiro, mas você vê que o cara do Nordeste não tem nada a ver com o cara do Sul. O cara do Sul lá tomando chimarrão e o cara do Nordeste lá da Bahia comendo acarajé. Mas é brasileiro, né? É brasileiro. Então a gente faz uma relação com a vida moderna aqui, essa diferença cultural que existe no nosso país aí, né? Diferença cultural, religiosa inclusive, né? Nosso estado é laico, temos espírita, temos católico, temos crente, temos pentecostal, temos preto velho, temos tudo aqui no Brasil, né? Temos tudo. E é muito legal, pessoal, a gente ser aberto a essa miscigenação toda, né? Conhecer culturas diferentes, abrir a cabeça mesmo, né, pessoal? Abrir a cabeça mesmo para entender como é que funciona a cabeça das pessoas, o que leva as pessoas a ter certos tipos de comportamento. Tudo tem uma base cultural que foram passadas de pais para os filhos, para outras gerações, né? A questão religiosa também, né? O pessoal já me perguntou e eu já respondi e vou responder de novo. Eu sou polirreligioso, sou multirreligioso, não me atrelo a uma religião só. Eu acho muito importante as várias religiões e a contribuição positiva de cada uma. E aí você vira uma coxa de retalho pegando o melhor de cada uma ali, né? E tudo que vai agregar na sua vida, tudo aquilo ali que você vai poder colocar em prática e ser cristão na prática. Porque para mim, religião, Deus é na atitude, pessoal. Aqui é espartano, aqui é nação. Será julgado por tuas obras, não pelo aquilo que tu fala, e sim pelo aquilo que tu faz. Então eu acho que esse é um lema que a gente tem que levar na nossa vida. Ser cristão na vida moderna, né? Contribuir com a vida das pessoas, ajudar, perdoar,
ser uma pessoa do bem, você tá sempre apoiando as pessoas, empurrando as pessoas para frente, motivando, né? E é isso aí, eu acho que isso aí é o cristão de verdade, né? Bom, continuando, pessoal, continuando, é isso aí. Aí falou que conquistou essas várias religiões, preservando a cultura desses povos. Isso dava lealdade para o exército, né? Porque falou assim, pô, o cara arrebentou tudo aqui, mas a gente não precisou virar escravo, ele deixou a gente continuar com a nossa cultura, ele deixou a gente continuar com a nossa civilização, e agora a nossa civilização é meio que, agora é um anexo desse reino. E de certa forma eles ganharam também, porque ganharam riquezas, né? Eles foram comprando todo mundo com riquezas também. Então é como se alguém invadisse seu país e falasse assim, ó, a partir de hoje vocês não vão ser escravos não, a gente aqui manda, só que vocês vão ganhar algumas coisas aqui e vocês vão poder manter a cultura de vocês. Então assim, não era tão ruim ser persa, era, claro, não era uma coisa de independência, né? Os espartanos, por exemplo, nunca aceitariam isso, né? Nem aceitaram, mas também não era uma coisa tão ruim, não era uma escravidão total, né? Bom, continuando. Então, sem dúvidas, concordou o Agrapa. Agora, sem mais demoras, a gente vai iniciar as perguntas. Pessoal, aí começa a questão das perguntas, né, dos alunos em relação ao reino da Pérsia ali. E aí tá, aí tem umas enrolação aqui antes das perguntas, pá. E falando de religião, né, pessoal, a primeira pergunta é sobre isso. O que os senhores podem nos contar sobre a religião da Pérsia, né? E aí o Fidipides Estrovates, ateniense, comerciante, responde: eu tive que lidar com essa questão em detalhes logo quando iniciei minha carreira como comerciante marítimo. Por isso eu acho que eu sou o cara mais capacitado aqui para explicar isso. E é bastante simples. A religião predominante lá é o culto de Zoroastro. Zoroastro trata-se de uma religião que crê num único Deus e que foi fundada por um profeta que era chamado Zaratustra. O nome do meu cachorro aqui, Zara, só que o Tustra aqui não tem não. A minha é Zarasan. Zaratustra, que na verdade é Zoroastro, que é uma versão grega do nome, né? É uma das primeiras manifestações de uma religião sem a presença ou o número de vários deuses, né? Que a gente costuma ver na Grécia Antiga ou em Roma. Pessoal, e é verdade. Quem gosta de mitologia grega, quem estuda a Grécia Antiga, sabe que os espartanos, os atenienses, eles tinham muita questão com essa questão religiosa. E eles cultivavam, endeusavam mesmo vários deuses lá, Poseidon, Zeus, Apolo, né, Deus do Sol, Deus da Lua, Deus do Amor. Cada Deus tinha um é igual o santo, né? Ah, tem um santo, fazendo uma comparação agora com o mundo moderno, né? Ah, tem um santo do casamento, tem um santo do não sei o que, tem um santo, cada santo tem o seu, né, na igreja católica que prega essa questão dos santos. Lá cada deus tinha também né, Deus do amor, Deus da guerra, Deus da arte, né? Então era normal, pessoal, eles idolatrarem vários deuses, né? Só que aí tá falando que a religião da Pérsia começou a unificar isso, né? Com Zoroastro lá, Zaratustra. E aí foi falando isso, ó. E aí, pessoal, antes de ela aparecer na Pérsia, havia uma outra crença que apresentava semelhanças com a Índia Védica, uma vez que as populações arianas, como já dissemos aqui, habitavam a mesma região. Essa religião védica é politeísta e baseada no sacrifício de animais e no consumo de bebida, de uma bebida chamada soma, que na verdade é aoma em sânscrito. Pessoal, vou parar por aqui para o podcast não ficar muito grande, o capítulo também é grande, né? Falando sobre essa cultura da Pérsia, mas falando um pouco disso. Antigamente, pessoal, os espartanos, os atenienses, essa religião agora aí, né, da Pérsia, era muito comum, pessoal, o sacrifício de animais, né? Para idolatrar os deuses, era uma oferenda, né? Agora eu pergunto, o que os animais, coitados, tinha a ver com isso? Eu acho uma palhaçada isso aí. Falo mesmo, falo rasgado. Eu sou um cara muito protetor dos animais. Eu sou contra qualquer tipo de agressão aos animais, em circo, enfim. Os animais não tinham nada a ver com isso, pessoal. E, coitado, sobrava pros bichinhos, né? Que não tinha nada a ver com a situação e eram sacrificados.
Então hoje a gente pensa, fazendo uma reflexão para a vida moderna, será que matar um outro ser vivo, né, de certa forma, é um ato cristão que deixaria Deus feliz? Essa é a reflexão que fica para hoje aí, pessoal. Essa é a reflexão que hoje. E eu sei que meu vídeo ontem do aborto foi polêmico pra caramba, né? Que o pessoal endoidou o cabeção, que eu falei mesmo, minha opinião. Mas ela continua a mesma, pessoal. E não só em relação a um filho, um feto que está sendo formado ali no corpo da mulher, mas em relação aos animais, em relação, né, às outras formas de vida, a outros seres de vida, né, pessoal? Eu sei que tudo tem vida e tal, né? Eu não posso ser hipócrita também, porque eu como carne, né? A gente que come ser vivos, que é planta também é um ser vivo. Então a gente, né, salada. Então, lógico, tem essa parte também, né? Mas, pessoal, tentar diminuir o consumo, né, dessas questões de carne, de sacrificar os animais, de ter que, né, sempre colocar eles na batedura aí. Eu sou realmente um defensor disso aí. E principalmente, pessoal, que muita gente ficou, eu sou contra a eutanásia, eu acho um absurdo. E a comparação que eu sempre faço com a eutanásia é o seguinte: mas o bichinho tá sofrendo, que não sei o que, tá, beleza, mas se fosse seu filho, você ia chegar lá e ia desligar os aparelhos? Essa é a pergunta. Se fosse o seu filho lá que tivesse doente, em coma, sofrendo, você chegaria lá, teria coragem de desligar a tomada, de mandar uma injeção letal para acabar logo com a vida dele? Então, pessoal, eu sou totalmente contra a eutanásia. Mas é para evitar sofrimento. Pessoal, nós viemos nessa terra aqui, você é espartano, você já sabe disso, nós viemos nessa terra é para sofrer mesmo, para botar uma armadura e tá pronto para esses sofrimentos mesmo. É a nossa missão na terra, pessoal, passar por essas coisas. Todo mundo tem que passar por essas coisas mesmo, não tem jeito. O animalzinho vai ter que sofrer mesmo. Nós, na velhice, nos últimos anos de vida, quantas pessoas nos últimos anos de vida sofrem muito? Tem gente que demora pra morrer, que fica numa cama do hospital 3, 4, 5 anos aí, às vezes 10 anos, apodrecendo aí antes de morrer. Mas é karma espiritual, pessoal. A pessoa tem que passar por isso. E a gente não tem direito de ir lá interromper a vida da pessoa, não. A gente não pode ficar bancando Deus, não. Esse é meu posicionamento aí. Eu falo rasgado mesmo, mas deixo pra reflexão de todos aí, né? Você chegaria e desligaria a tomada lá do seu filho que está em coma e tal, aplicaria uma injeção mortal nele. Mas ele tá sofrendo demais. Beleza, você acha que tá fazendo bem, mas, né, talvez a pessoa tá viva lá, tá em coma, ela não consegue. Vocês já viram pessoa em coma, pessoal? A pessoa tá em coma, ela tá vendo o que tá acontecendo, mas ela não consegue falar. Às vezes ela tá te vendo, ela tá vendo tudo que tá acontecendo, mas ela não consegue se expressar, ela não consegue mexer o braço, ela não consegue falar, ela não consegue manifestar. Às vezes ela tá gritando ali dentro dela, ali, não desliga, pelo amor de Deus, não, eu vou ficar bom. Aí você vai lá e dá uma injeção letal na pessoa, desliga o aparelho, mata o paciente. Eu acho isso um absurdo, pessoal. É polêmico mesmo, meu canal é polêmico mesmo, eu não vim aqui pra agradar ninguém, como eu já falei. Pessoal, e acabou a reflexão de hoje, acabou hoje o podcast. Semana que vem tem mais podcast aí, e essa semana vai ter vídeo mais pesado, tá? Vou falar daquele promotor lá que espancou a mulher lá, absurdo, tá? Isso não representa a classe masculina, isso não representa uma postura masculina. Isso acaba, um desgramado desse, um desgraçado mesmo, de um cara desse, acaba queimando a reputação de todos os homens, né? A gente fica feio, fica feia a imagem dos homens na sociedade por causa de um ou outro desgramado desse, né? Então vou falar disso essa semana também. É isso aí, espartanos, espero que vocês tenham curtido aí uma excelente segunda-feira, uma excelente semana aí, e espartamos junto aí. Se curtiu, já deixa Cabicudo Espartano no like, arruma no sininho, não esquece aí, compartilha, e é isso aí, espartamos junto. Arru!